Bom dia, meus queridos, graça e paz do Senhor, amém? Nessa sexta-feira, último dia da semana, nós vamos terminar essa série de reflexões sobre relacionamentos, pensando um pouquinho num último princípio que eu quero trazer para vocês essa semana, pelo menos, que é o princípio do não se demore para resolver conflitos. Não se demore para resolver conflitos. Eu quero ler para você Efésios capítulo 4, versículo 26, diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse princípio que Paulo está trazendo para nós aqui é o princípio da resolução de conflitos com rapidez, ok? Ele está dizendo assim: irai-vos e não pequeis. Nós podemos ficar irados, e irar-se é uma coisa própria de quem tem nervos, de quem tem sangue. O que nós não podemos é pecar com a nossa ira. Ele está dizendo assim: irai-vos, mas não pequeis. E se vocês pecarem, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está querendo dizer o seguinte: não deixa o dia virar outro dia sem resolver aquela questão que foi levantada durante o dia. Quantas vezes as pessoas ferem as outras e vão dormir e passa um dia, e passa dois, e passa três, uma semana, e não resolvem aquela questão. Vem cá, eu errei, eu queria conversar com você, não é? Eu queria dizer que eu exagerei naquilo que eu falei, perdoa, eu não devia ter feito isso. Paulo está falando o seguinte: aquele que é de Deus, ele tem a obrigação de fazer isso. É por isso que nós temos que pensar 1000 vezes antes de falarmos as coisas. Porque se a gente fere alguém, a gente não pode ignorar depois. Falar, deixa pra lá, as coisas se resolvem, o tempo vai resolver. Não, o tempo não resolve as coisas. Se existem situações abertas na nossa vida que a gente precisa fechar, a gente tem que ir e fechar essas situações. Se a gente magoou alguém e a gente tem consciência, o Espírito Santo está falando: você errou. Você precisa falar com essa pessoa. Não se demore, porque isso é um princípio relacional da base, do fundamento de relacionamentos. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você precisa se reconciliar. Seja marido e mulher, seja pai e filho, seja irmão e irmã, seja, enfim, no seu trabalho, com o seu patrão, com o seu amigo. Deus não quer que você tenha pontas abertas de raiva, de rancor e de mágoa, porque isso corta o fluxo da comunhão com Ele. Deus quer que você reconheça que você errou e que você procure as pessoas que você magoou e diga: eu quero ter a coragem de dizer para você uma coisa hoje. Eu errei com você, me perdoa. Ah, pastor, mas e se ela falar um monte contra a minha vida? Deixa falar, você tem que resolver a sua alma. Você tem que se resolver com Deus. Senhor, eu fui lá e pedi perdão. O resto é com o Senhor. Eu errei, eu reconheço que errei e fiz a minha parte. Você tem que ter consciência disso, que você fez a sua parte. Portanto, esse princípio é crucial, vamos dizer assim, para a gente viver com Deus e com as pessoas, não é? Não se demore para resolver os conflitos causados entre você e as pessoas, entre as pessoas e você. E quando é o inverso, quando alguém te feriu, aí fica mais difícil, porque você tem que perdoar, você tem que abrir o seu coração com Deus e falar: Senhor, embora essa pessoa não venha a mim pedir perdão, eu estou chateado com ela, eu estou magoado com ela, mas eu preciso liberar minha alma desse peso. Você tem uma obrigação com Deus de arrancar o veneno da raiva, o veneno do rancor. E é claro, orar para que essa pessoa reconheça que ela é errada, que ela praticou o erro. Mas você não pode entrar nas pessoas e fazer com que elas venham e reconheçam o erro. Você precisa ter primeiro a sua paz estabelecida. E para você ter paz, você precisa perdoar. Você precisa tirar de você os laços de Satanás, os laços da raiva, da amargura, da mágoa. Você precisa ser livre. Ah, mas e se ela nunca pedir perdão? Isso não é com você.
Você não tem que ficar preocupado com isso. Você tem que fazer a sua parte com Deus. Se você errou, peça perdão. Se você foi magoado, perdoe e espere que a pessoa reconheça. E se ela nunca reconhecer, isso já não é um problema seu. Porque ser crente, queridos, é algo difícil, mas é algo maravilhoso. É algo que nos coloca no caminho da sabedoria, nos coloca no caminho da saúde interna e externa da nossa vida. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, viver a vida cristã de verdade, ó Pai, é uma coisa que exige do Teu Espírito. Nós não podemos viver isso com a natureza caída, a natureza de Adão, com a natureza pecaminosa. Não é possível. Portanto, nós oramos para que o Espírito de vida de Jesus Cristo, o Espírito da ressurreição, o Espírito Santo, Ele nos capacite a perdoar. Esse mesmo Espírito nos ajude a sermos humildes quando nós erramos, para que nós possamos ter coragem, hombridade de dizermos: eu errei. Eu vim aqui pedir perdão porque eu reconheço o meu erro. Pai, faz isso em nossas vidas, porque isso é bíblico, porque isso é vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe nesse final de semana. E a gente estará aqui, se Deus quiser, na semana que vem, pensando um pouquinho mais na palavra desse nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.